E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, como vocês perceberam, já tem algum tempo que eu não vinha postando vídeos no meu canal, né? E foi por alguns motivos que não vem o caso aqui eu relatar para vocês, mas entre outros é que nós estamos aqui pensando em fazer uma reforma na nossa casa e tem alguns materiais aqui dentro de casa e isso também contribuiu para que eu tivesse dificuldade com relação às gravações. Pois é, estamos aqui de volta, né? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Português Inteligente. E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou terminando mais um curso de graduação, que é na área de administração. E isso significa que daqui a alguns dias, talvez eu também comece a postar vídeos aqui sobre administração para concursos. Mas não é exatamente sobre isso que eu estou aqui para falar com vocês. Não é exatamente para esta finalidade, né? Para essa finalidade. É o seguinte, durante esse período que eu fiquei sem as gravações, eu meditei sobre a seguinte questão que me deixou, diria até que um tanto revoltado e até indignado. É o seguinte, eu já sabia, por meio da minha esposa e de outras pessoas, porque minha esposa também é professora, ela ensina na rede pública, né? Aqui do município, já foi professora do estado, e agora ela é professora apenas do município. Ela ensina história, né? É formada em história e geografia, mas neste momento ela ensina apenas história. E assim, de vez em quando ela conversava comigo e me falava que havia alguns alunos no quinto ano, no sexto, no sétimo e até no oitavo ano que ainda não sabiam ler e escrever. E assim, uma coisa é a gente saber disso na teoria, outra coisa é a gente ver na prática, a gente conhecer na prática. Este ano de 2024, nós trouxemos para viver aqui conosco um sobrinho da minha esposa que vivia na capital de Sergipe, Aracaju, né? Ele vivia lá com a avó e nós achamos por bem trazê-los para cá para viver conosco, por algumas situações, né? Ela já é uma pessoa idosa, minha sogra, né? E ele é um jovem adolescente, né, de 17 anos, estudava lá, estava no sétimo ano, então nós o matriculamos aqui, na mesma escola que minha esposa trabalha, no oitavo ano. Só que nós descobrimos que ele não sabia ler nem escrever, apesar de estar no oitavo ano. E aí foi, como eu disse, né, foi que eu passei a conhecer na prática essa questão de alunos, de alguns alunos, apesar de estarem cursando já até mesmo no oitavo ano, que é o caso dele, não sabia ainda ler e escrever. E eu fiquei, pessoal, revoltadíssimo com isso, viu? Revoltado com esse sistema de governo que não permite. Eu sei que alguns podem até não gostar muito da expressão, mas assim, a questão da reprovação, que o sistema educacional do nosso país não permite que os alunos reprovem no final do ano, e isso contribui, pessoal, para que alguns desses alunos que talvez não tenham uma boa estrutura familiar, não tenham nenhum interesse em aprender. E eles acabam sabendo que não precisam, na verdade, que não precisam aprender para poder passar de ano, né? Porque de uma forma ou de outra, o nosso sistema educacional obriga os professores e as escolas a passarem esses alunos, mesmo que eles não saibam nem o alfabeto inteiro, que é o caso desse nosso sobrinho. Quando ele chegou aqui, ele não conhecia nem o alfabeto todo. E isso foi muito revoltante para mim. Sinceramente, foi muito revoltante. E eu digo, meu Deus do céu, que sistema educacional é esse do nosso país? Que obriga os professores a passarem. E, pessoal, repito, isso faz com que alguns alunos não tenham nem o interesse de aprender. Como eu disse, talvez alguns deles não tenham a estrutura familiar, ou seja, tenham
pais que não são instruídos também, e para eles tanto fez como tanto faz. Entendeu? O que importa é receber o Bolsa Família e aquela bolsa que recebe da escola, do governo estadual ou municipal, por apenas estarem matriculados e frequentando a sala de aula. Isso é o bastante para eles. Ou seja, para alguns, eu estou falando uma realidade que eu conheço, para algumas dessas famílias aí, os pais não têm interesse nem de trabalhar, pessoal, porque sabe que tem, o tantinho que recebe lá do governo, mas para eles é suficiente, porque não precisa, né, trabalhar. E também não precisa o quê? Estudar, aprender. E parece que alguns dos nossos governantes querem, ou seja, preferem que sejam assim, porque pessoas sem nenhuma instrução são muito mais fáceis de serem manipuladas, né? Por exemplo, o Bolsa Família, para alguns governantes, tá bom demais. É mais vantajoso manter algumas famílias recebendo Bolsa Família porque não tem instruções, né? E aí, eu vou melhorar. Pronto, com esse tipo de conversa, vai convencendo as pessoas de que não precisa fazer nada para viver. E tá tudo bem. Mas nós estamos aqui para mudar essa história. E nós precisamos de pessoas que tenham coragem de levar essa situação até o Congresso Nacional e dizer: o nosso país vai afundar se continuar dessa forma. Nós temos que ter um país instruído, um país que tenha acesso à informação e que tenha formas, políticas públicas que ajudem as pessoas a aprenderem, não apenas estarem matriculadas numa escola. As pessoas precisam aprender. As pessoas precisam ter instrução. É isso que as pessoas precisam, né? Para ser alguém na vida, nós precisamos ter sonhos. Só por meio de sonhos é que nós temos um motivo para viver, pessoal, ou continuar vivendo. Pronto, esse nosso sobrinho, pouco tempo que ele estava aqui na nossa casa, eu perguntei para ele: qual o seu principal sonho? Aí ele olhou assim para cima, pensou e disse: não sei. Eu disse: você não tem sonhos? Nunca parou para pensar nisso? Ele disse: não. É assim. 99%, para não dizer 100% dessas pessoas, são assim, pessoas que não têm uma expectativa de vida. E parece que para alguns governantes é assim que está bom. Parece que é assim que tem que ser para alguns. Mas não é assim. Como eu disse, nós estamos aqui para tentar mudar essa história. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar. Eu não sei. Mas, se não este vídeo, mas outros, ou até mesmo pessoalmente, precisa chegar até o Congresso Nacional e, de alguma forma, tentar mudar essa história, mesmo que seja a longo prazo. Mas isso não pode continuar assim, pessoal, de forma alguma. Voltando para o início, como eu falei, estou pertinho de concluir meu curso de administração e assistindo uma das aulas de administração, a professora disse o seguinte: no nosso país, a grande maioria das pessoas até sabem decifrar letras. E isso ela estava se referindo àqueles que acham que sabem ler, né? Aí ela continuou e disse assim: as pessoas sabem decifrar letras, mas não sabem decifrar um texto. O que isso significa? Ou o que ela estava querendo dizer? Que a grande maioria das pessoas pega um texto, lê e ao final da leitura não entendeu nada. Não entendeu nada. Vocês querem um exemplo? Vamos para o nosso quadro? Vamos lá. Nosso pequeno quadro, né? Bom, vamos lá. Olha só, eu escrevi aqui algumas frases para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. É o seguinte, olha aqui, ó. Minha filha, que mora em São Paulo, é uma bênção. Essa é a primeira frase. Em seguida, eu coloquei assim: minhas 3 filhas, que moram em São Paulo, são uma bênção. Veja só,
Se eu perguntasse para vocês, ou se vocês encontrassem numa prova de concurso, essa frase, e em seguida tivesse a segunda pergunta: é correto afirmar que eu tenho mais de uma filha? Nessa primeira frase aqui, o que vocês me diriam? Olha só, minha filha, vírgula, que mora em São Paulo, vírgula, que mora em São Paulo, vírgula, é uma bênção. Lembra da pergunta? É correto afirmar que eu tenho mais de uma filha? Resposta certa ou errada? Resposta errada. Por quê? Como está aqui entre vírgula, veja só, minha filha, vírgula, que mora em São Paulo, vírgula, é uma bênção. Isso significa que eu tenho apenas uma filha e que esta filha que eu tenho mora em São Paulo. Veja só, eu tenho apenas uma filha e essa filha que eu tenho mora em São Paulo. Agora, digamos que eu retire as duas vírgulas. Retirei as duas vírgulas. Continua a mesma frase. Minha filha que mora em São Paulo é uma bênção. Será que esse texto continua correto ou ele agora está incorreto? Pessoal, morfologicamente e gramaticalmente o texto está correto. Continua correto. Só que agora muda totalmente o sentido. Totalmente o sentido. Quando eu leio sem vírgulas, minha filha que mora em São Paulo é uma bênção, o texto está dizendo que eu tenho mais de uma filha, aqui não tem números, eu tenho mais de uma filha, e que uma dessas filhas que eu tenho mora no estado de São Paulo. Olha como muda tudo e nós precisamos entender. É isso que a professora quis dizer, que as pessoas, a grande maioria das pessoas, até conseguem decifrar palavras. A frase é a mesma, nós lemos do mesmo jeito, com vírgula ou sem vírgula. Sem vírgulas, que no caso aqui são duas, né? Nós lemos da mesma forma, minha filha que mora em São Paulo é uma bênção. Sem vírgula, com vírgula ou sem vírgulas, a leitura é a mesma, porém, quando nós retiramos as vírgulas, muda totalmente o sentido da palavra. Ou seja, significa outra coisa. Eu tenho mais de uma filha e, porém, uma delas mora em São Paulo. Agora vamos ver aqui a segunda frase. A segunda frase diz o seguinte: minhas 3 filhas que moram em São Paulo são uma bênção. A frase é muito parecida com a primeira, né? É muito parecida. Só que agora nós temos números, né? Minhas 3 filhas, vírgula, que moram em São Paulo, vírgula, são uma bênção. Olha só, se o texto perguntasse: é correto afirmar que eu tenho apenas 3 filhas? O que vocês me diriam? Está certo ou está errado? É uma pergunta CESP, digamos, né? O texto está correto. Eu tenho 3 filhas e essas 3 filhas moram no estado de São Paulo. Está correto o texto. Agora vamos retirar as duas vírgulas. Retiramos as duas vírgulas. A leitura permanece a mesma. Minhas 3 filhas que moram em São Paulo são uma bênção. São uma bênção. E agora? O que é que o texto está me dizendo? O texto está me dizendo que eu tenho algumas filhas, porém, 3 delas moram no estado de São Paulo. É isso que o texto está nos dizendo. Que eu tenho mais, pode ser 4, 5, 6, 7 filhas, porém, 3 dessas filhas moram no estado de São Paulo. Ou seja, também muda totalmente o sentido do texto.
Isso é apenas um exemplo de que muitos de nós, brasileiros, sabemos decifrar palavras, porém não sabemos decifrar um texto, ou seja, entender um texto. E nós precisamos mudar essa história no nosso país. E isso só depende de você. E eu diria mais. Por mais que o país inteiro, nesse momento, não tenha nenhuma instrução, eu não quero permanecer assim. Bati aqui, acabei batendo no microfone sem querer. E eu espero que você também não queira que isso continue na sua vida. E cabe a você mudar a sua própria história. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe também a mim, a minha família e a sua família.